Ai, tá bom então. Então, eu gostaria de convidar vocês para estar abrindo lá em Daniel, capítulo 1, do 3 ao 20, tá? E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos em conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio e que ensinassem as letras a línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantido por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e o Misael de Mesaque, e o Azarias de Abidnego. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse senão se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse ao chefe dos eunucos a Daniel: o rei que determinou que veria que comiam das iguarias do rei. E assim tirou-lhes a porção das iguarias, o vinho de que deviam beber, ele lhes dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento, inteligência em todas as letras, a sabedoria, mas Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misaías e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, o achou 10 vezes mais doutos do que os outros magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. O que o Senhor falou comigo nessa passagem? Que aqui nessa sala, hoje, estão jovens escolhidos. E todos vocês estão sendo treinados para viver na Babilônia. O que é a Babilônia? Se vocês estudarem, olharem lá na Bíblia, vocês vão ver que a Babilônia era uma cidade corrompida, era uma cidade que estava completamente pervertida, né? E então, o que hoje nós temos essa oportunidade? O Senhor escolheu cada um de nós aqui. Cada um de vocês que está aqui foi um jovem escolhido.
E ele escolheu, e ele disse que eram os melhores, né? E deu inteligência, sabedoria, discernimento a todos vocês, porque a gente sabe que nós somos do Senhor. Cada um que fez uma escolha, que aceitou Cristo, aceitou Jesus, sabe que vocês são do Senhor, né? E que esse mundo, ele é do maligno, né? Assim como está escrito lá em 1 João 5, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho do Homem, do Filho de Deus, ele veio e nos deu entendimento para que conhecêssemos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro. E ele aí que é e em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, né? Então, a gente pode estar nesse mundo, mas a gente pode decidir não se contaminar com esse mundo, não se contaminar, até porque a gente também aprende, lendo as escrituras ali, que a gente tem que estar com os nossos olhos voltados naquilo que não se vê, mas o que não se vê. Lá em 2 Coríntios, no 4:18, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, o que a gente busca aqui? A gente busca as coisas do mundo espiritual, né? Para que a gente venha manifestar, a gente tem que entender que aqui o mundo é do maligno, que as coisas físicas aqui são todas passageiras, né? Que tudo que agrada aos nossos olhos, que há um espírito de encantamento sobre os nossos olhos nesse mundo, que várias coisas, né? Ainda hoje eu falava para uma criança assim, até pelo fato dela estar com um objeto ali, eu falei para ela que o inimigo ele usa coisas para nos encantar, né? Muitas vezes jogos, lugares, cores, tudo ele usa para nos encantar, né? E tudo que aqui nesse mundo é do maligno, o maligno ele usou as coisas do Senhor, né? Tudo ele imita, né? E as coisas desse mundo, elas são passageiras, né? Então, o que nós busquemos são as coisas eternas, né? É o amor eterno do Senhor. E eu vejo, quando a Jana me pediu para mim falar com os jovens, né, trazendo a palavra para vocês, eu perguntei ao Espírito Santo, né, qual era a palavra que ele me colocaria para trazer para vocês. E ele me trouxe a história de Daniel, né? Onde Daniel ele não se corrompeu, mesmo estando lá dentro da Babilônia, com tudo à disposição dele, né? Todo o tempo que ele esteve lá, né? Ele serviu ao rei, e ali está escrito, né? Que ele separou um tempo para capacitar, né? Todos aqueles escolhidos. E eu vejo que esse tempo que a gente está tendo aqui de treinamento é para que a gente manifeste o reino do Senhor aonde a gente vai. É na escola, é num clube, é dentro da própria nossa casa, para que a gente venha manifestar o poder do Senhor nessa terra, manifestar o reino, né? Então, essa passagem me veio assim muito forte, porque eu fico imaginando Daniel, todo mundo oferecendo as coisas para Daniel, né? E ele recusando, né? E ele não se alimentou, do alimento, o que a gente tem se alimentado, qual é o tempo que a gente está dedicando ao Senhor, qual é o alimento que a gente está ingerindo, né? Inclusive, eu falava até para a Manu o tempo que ela fica jogando, o tempo que ela fica no celular, e qual é o tempo que ela tira para o Senhor, né? A importância da gente buscar esse tempo, porque esse mundo é jaz do maligno, e é muito fácil a gente se contaminar, né? Porque a gente é pecador, né? Então, os nossos olhos às vezes coisas vão nos atrair,
mas se a gente estiver bem alimentado nas coisas espirituais do Senhor, a gente consegue se manter assim como Daniel conseguiu, né? Assim como Sadraque, Mesaque, Abidnego ali, eles, né, foram para a fornalha e eles não foram queimados, né? Então, eu vejo que aqui as jovens de talento, as jovens que o Senhor inseriu coisas que nem vocês sabem, coisas que vocês desconhecem, que o Senhor colocou sobre a vida de vocês. Ele colocou tudo. A gente precisa só entender que a gente precisa manifestar, trazer à existência aquilo que já existe no mundo espiritual. Trazer à existência a Sofia, que o Senhor já fez lá na eternidade, trazer a existência para o mundo físico, né? Trazer a Elisa, a Júlia, o Cauã, o Iago, a Manu, né? O Breno. Todos vocês já foram feitos antes da criação do mundo, o Senhor já os elegeu e ele colocou algo precioso dentro de cada um. Mas o inimigo ele é tão sujo, né, que ele vem tentando deturpar isso que o Senhor colocou sobre a vida de cada um de vocês. E ele age muitas vezes também nas emoções, né? Também sobre as emoções de vocês, sobre as nossas emoções. Até a gente vem falando sobre os sentimentos para as crianças, vem ministrando para as crianças, e é algo muito importante para que a gente venha aprender a ter domínio sobre as nossas emoções, né? Porque quando a gente busca no Senhor, busca entender o que somos nele, quem ele, o que ele colocou em nós, nossa, aqui um exército de jovens, né, que vocês são a geração futura, a próxima geração, vocês estão sendo treinados. Aqui há um grupo de soldados, né? Por mais que vocês se olhem e não se vejam, mas o Senhor os vê, cada um de vocês, e Ele conhece o coração de cada um de vocês. E Ele escolheu vocês aqui. Ele escolheu, e quando vocês disseram sim para Ele, ali, como está lá em Gálatas 2:20 lá, não sou mais eu, mas sim é Cristo que vive em mim, né? Então, a gente precisa entender e manifestar o seu reino aqui nessa terra. E entender as coisas sobrenaturais, aprender sobre as nossas emoções, sobre os sentimentos, sobre buscar conhecer. Até essa semana a gente estava falando sobre o medo, né? Para as crianças, o medo e a coragem também, né? Fugindo um pouquinho do contexto que eu comecei, mas o Senhor me colocou isso, me trouxe isso à lembrança. Então, eu gostaria de dividir com vocês sobre isso, sobre o medo e a coragem, os dois tipos de medo, né? Ali, Daniel, ele não sentiu medo de falar ao eunuco, porque ele não queria se contaminar, né? Ele não sentiu medo. E o medo, ele existe dois tipos de medo, né? Aquele medo que te protege, que é tipo, vocês vão ver uma cobra, vocês não vão botar a mão. Isso é um medo, uma proteção. E o medo também, que é um espírito, que ele paralisa, que vocês querem fazer alguma coisa, mas o medo que vocês estão sentindo paralisa, não deixa você seguir adiante, né? Então, existem dois tipos de medo, né? Mas o Senhor, ele nos deu espírito de ousadia. Ele não nos deu espírito de temor, mas sim de ousadia. Cada um que está aqui nessa sala é ousado. Cada um que está aqui, o Senhor escolheu e deu ousadia para que vocês avancem, para que vocês manifestem onde vocês estão, né? Essa semana eu vivenciei com a Manu, nós temos um testemunho para passar para vocês, que foi um testemunho de coragem, né? Um testemunho de ousadia, né? Eu estava com o meu carro estacionado e eu não conseguia abrir a porta pelo lado de fora, e eu pedi para a Manu abrir o trinco da porta pelo lado de dentro, e quando ela foi abrir o trinco, ela se ajoelhou sem querer
e baixou o freio de mão, e o carro estava numa descida. E ele andou com a minha mão presa e ela dentro do carro, né? E eu gritei para ela dentro do carro, que era para ela puxar o freio de mão. E naquele momento ela me olhou, eu vi que ela estava com medo. Eu senti que ela estava com medo porque o carro estava andando em direção a um poste e eu estava com a minha mão presa na porta do carro. E naquele momento ela puxou o freio de mão. Naquele momento ela puxou o freio de mão e ela conseguiu parar o veículo, né? Então, esse foi um tipo de... aí na hora, né, eu disse assim, puxa, ela conseguiu. Aí logo em seguida, depois, veio uma mulher, uma moça lá e conseguiu entrar dentro do carro e engatar o carro para parar, né? Mas ela já tinha dado início, né? E já tinha parado aquilo ali. Então, quando eu entrei dentro do carro, que eu vi que ela estava nervosa, né? Eu disse assim, isso aí, filha, foi esse o espírito que o Senhor te deu, de ousadia, mesmo com medo, não pare. Mesmo com medo, que o medo está ali, você não pare, faça igual, né? Que você vê que aquilo ali vai te paralisar, né? Eu disse assim, ó, o Senhor te deu ousadia, te deu coragem, e olha aí, ó, olha esse grande milagre que a gente vivenciou hoje, né? Então, é isso aí, né? Para não deixar que o medo paralise em vocês. Se vocês têm alguma coisa, um sonho na vida de vocês, que o inimigo possa ter frustrado esse sonho de vocês, não deixe que o medo paralise isso. Não deixe. Imagina se, quando a gente coloca, deposita todo o nossa vida aos pés do Senhor, assim como Daniel fez, né? Daniel foi dado logo depois, sendo dado na cova dos leões, Sadraque, Abednego e Mesaque foram jogados na fornalha, mas o Senhor os guardou. O Senhor está com vocês a todo instante, a todo tempo. Então, hoje, eu venho dizer para vocês que vocês são aqueles que o Senhor já fez na eternidade. Que a Sofia é aquela mulher que o Senhor já fez na eternidade. Que o Breno já é aquele homem que o Senhor fez na eternidade. Que o Iago já é aquele homem que o Senhor já fez na eternidade. Que a Elisa já é aquela mulher que o Senhor já fez na eternidade. Que a Júlia é aquela mulher que o Senhor já fez na eternidade. Que o Cauã é aquele homem que o Senhor já fez na eternidade. Que a Manu é aquela mulher que o Senhor já fez na eternidade. Que a Jana já é aquela mulher que o Senhor já fez na eternidade. Que a Daia já é aquela que o Senhor já fez na eternidade. E que o Luciano também é aquele que o Senhor já fez na eternidade. Que vocês são aquilo que o Senhor colocou sobre vocês. E ele deu um espírito de ousadia para vocês. Então, sejam honrados em falar do Senhor aonde vocês estiverem. Tenham ousadia onde vocês estiverem. E busquem, não deixem que o medo paralisa para vocês alcançar aquilo que o Senhor plantou sobre vocês, aquele sonho que o Senhor colocou sobre vocês. Não deixem isso guardado. Não deixem o que o Senhor está fazendo através da vida de vocês. E Ele vai fazer muito mais. Amém? E até aqui a minha palavra.